Oxente, minha gente, Raquel Santana de João Pessoa, Paraíba. Quis o destino que a minha viagem para Brasília, onde hoje também deveria estar lá no dia 8 de janeiro, participando de atos democráticos, porque todo mundo que saiu do Brasil para ir para Brasília, ninguém imaginou que poderia acontecer lá o que aconteceu. Eu fui, como já fui em tantas ocasiões, participar de atos democráticos, ordeiro, sem nenhum tipo de problema. Mas aí quis o destino que o ônibus que eu estava viajando quebrou várias vezes na estrada e eu não pude chegar lá no dia 8 de janeiro. Cheguei no dia 9 de madrugada. E quando eu estava na estrada com o ônibus que quebrou pela última vez, acompanhando todo o processo lá que já estava acontecendo, as invasões, a quebradeira, e quando eu fui informada por uma pessoa, Raquel, acabaram de invadir o STF. Na mesma hora eu disse, é cilada, é armadilha. Porque quem conhece Brasília, como a gente conhece, diz sempre lá, saber da segurança que lá tem, sabemos muito bem que não é fácil invadir o STF, sabemos muito bem que não é fácil invadir o Congresso Nacional. Aquela mega manifestação de patriotas em frente ao Congresso Nacional, ninguém invadiu ali nada, porque eles não iriam passar por cima de segurança. O máximo que fizeram foi ficar na parte de cima do Congresso Nacional, que desde aquela época é totalmente agora fechado a visitação. Mas eu já sabia que era uma cilada e fiquei preocupada. Mas com o desenrolar de tudo que está acontecendo atualmente, mostrando exatamente tudo o que ocorreu lá dentro, alguma dúvida mais sobre isso? Nenhuma, sabe? Inocentes que foram para a cadeia, para presídio, papuda, a colmeia das mulheres de maneira injusta, a maneira como foram arrastados do Congresso Nacional, do pátio, pessoas que nem chegaram a pisar no Congresso Nacional, já foram chegando no ônibus e levados lá para a Polícia Federal. Vocês brincaram com coisa muito séria. Nunca esqueçam, o Filho de Deus, ele foi julgado de maneira arbitrária, em um julgamento completamente ilegal, feito pela madrugada, acusado de crimes que ele não cometeu e foi condenado à morte. Vocês não fazem ideia como é perigoso, como é sério diante dos céus condenar inocentes. Vocês não fazem ideia, porque se vocês fizessem ideia, vocês jamais participariam de uma trama tão diabólica como essa. As imagens não deixam dúvidas dos infiltrados, daqueles que organizaram tudo e a grande injustiça que aconteceu com centenas de patriotas que foram presos, que ficaram com sequelas sérias, e não é possível que a história passe tudo isso batido, ficando por isso mesmo. Resta agora esperar. Assim como aconteceu na Roma Antiga, quando Nero tocou fogo em Roma e acusou os cristãos de terem feito isso, e os cristãos foram jogados aos leões sem julgamento, porque Nero disse que eles tocaram fogo em Roma e aí foram já julgados à morte. Da mesma coisa aconteceu com os patriotas na atualidade. Tocaram fogo em Brasília e acusaram eles de maneira injusta e sem nenhum prévio julgamento, sem nenhuma investigação, sem absolutamente nada, foram condenados, levados para presídios, feito ovelhas abatidas. O Nero atual do Brasil, nós sabemos quem é. O Senhor que se acha acima de absolutamente tudo, com o poder da vida das pessoas, da maneira como ele acha que tem. Mas nunca esqueçam, maior que Deus, ninguém. Houve aí um imperador romano que se julgou maior do que Deus e foi consumido pelos vermes diante de todos. Não duvidem se chegarmos a esse ponto atualmente, porque a soberba, a injustiça de tudo que aconteceu no 8 de janeiro subiu aos céus. E é isso que está sendo revelado agora. A grande trama diabólica, criminosa, que envolveram tantos patriotas inocentes. Justiça é somente o que queremos. Justiça, liberdade para Anderson Torres e liberdade para os patriotas que continuam presos. Porque o Deus da verdade, o Deus da justiça, nesse momento no Brasil está prevalecendo. Nem importa saber o porquê estão soltando imagens. Nessa questão, molusco, picolé de chuchu, eu não quero nem saber tanto sobre isso. Mas mostrar realmente o que aconteceu no dia 8 de janeiro, para que os patriotas inocentes tenham sua história passada a limpo,
Isso é imprescindível e essencial. E eu sei que aquela frase que Deus escreve certo pelas linhas tortas, pois é, está acontecendo isso atualmente. Justiça, porque no Brasil, Deus é mais. Trevas não vencerão. Vá de retro, cambada de Satanás.